Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nós para mais uma viagem aqui na Conexão Brasil-Estados Unidos com o meu amigo Horácio Coutinho, diretamente da Califórnia, eu aqui no Brasil, em Curitiba, ali São Diego, na Califórnia, Horácio. E hoje nós vamos falar sobre o sabor da Califórnia. Que sabor tem a Califórnia? Eu tenho sempre curiosidade de saber o que de fato a culinária californiana tem, como é que funciona, como é que é. A gente fala muito de estilo de vida, surf, praia, conversa muito sobre isso. Muitas vezes acaba esquecendo da culinária. E o Horácio, para quem não sabe, é chefe de cozinha. Ele é o chefe Toco, então ele está acostumado a falar sobre esses assuntos. Aqui no Brasil, inclusive, o Horácio ele tinha uma rede de restaurantes, depois virou o Senhor Garibaldi, que tinha o hot dog premiadíssimo aqui em Curitiba e no Brasil. E eu lembro que você pode participar, manda sugestões para mim aqui no Conversas com Binder, @Conversas com Binder no Instagram. Também temos o Horácio Toco lá no Instagram, você pode mandar perguntas. Essa conexão Brasil e Estados Unidos tem vários episódios aqui no Conversas com Binder, então você pode seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio de sua preferência, ouvir nossos podcasts e comentar também e dar sugestões, falar sobre viagens. Tá com interesse de ir para Califórnia, viver esse sonho, viver a vida sobre as ondas? Conversa comigo, com o Horácio. O Horácio com certeza vai poder te orientar e te ajudar a fazer a melhor opção para a sua viagem e realizar esse sonho, claro, depois que a pandemia passar, e nós esperamos que isso aconteça logo. Eu diria aqui no Brasil que a gente não sabe se vai ou se fica. Tá complicada a situação, especialmente aqui na região sul agora. É bom se acostumar, porque ninguém sabe se para, se vai, se fica em nenhum lugar do mundo hoje, né? Então é bom se acostumar com isso, né? Não adianta chorar, né? Tem que se acostumar, né, velho? Aqui teve uma primeira fechada de tudo, reabriu. E agora fechou grande parte das coisas de novo, né? Até completando o que a gente falou na semana passada. Queria ver se achava meu tripé aqui, mas não tô achando. Bom, você está ouvindo nosso podcast aqui, você deve pensar por que o cara tá procurando tripé para fazer um podcast. É o seguinte, esses podcasts que se grava aqui, eles partem de lives que acontecem a cada 15 dias. A gente faz essas lives sempre às 21 horas, nas terças-feiras a cada 15 dias. Fizemos na terça-feira dessa semana, teremos, como você vai ver qualquer horário aqui, o importante é você acompanhar no nosso Instagram, o meu, né, o Conversas com Binder, ou no Horácio Toco, e você vai saber as datas certinho dessas lives, ok? Mas completando o que a gente falou na semana passada sobre o que acontece num lugar, o que acontece no outro, e a gente ainda comentou que podia ser que uma segunda onda pegasse as pessoas mais sem fôlego, né? O que acontece também é que algumas pessoas são pegas mais preparadas, né? O governo aqui realizou algumas coisas que ajudam, apesar de travar, de você ter que, por exemplo, fechar os restaurantes, fechar as academias. Tudo foi fechado novamente, né? Alguns shoppings, o que é a céu aberto, está aberto. O que é fechado, tá fechado. Faz algum sentido pra mim isso que você falou aí. Eu tava pensando que você falou, tá fechado, tá fechado. O que era fechado está fechado. Realmente faz sentido. Então foram criadas soluções que já foram criadas em outras partes do mundo, que são a abertura, o fechamento das ruas para trânsito de carros, né? E os comércios ganharam a possibilidade de uso desse espaço da rua, com licenças rápidas e ágeis, então seguindo algumas normas que também são padrão, que são essas que a gente se habituou, né? Máscara, 2 metros de distância, só pessoas da mesma casa, né? Essas são coisas que vão entrar no nosso cotidiano, né? E então, da mesma forma que pega muita gente sem fôlego, pega algumas pessoas já preparadas. Então, pessoas que antes não, por exemplo, restaurantes, né, que antes não faziam delivery, hoje já estão mais preparados para fazê-los. Pessoas que não estavam acostumadas com esse tipo de atendimento
conseguem fazer. É óbvio que não consegue gerar a mesma receita que se gerava antes, né? Quem gera receitas maiores nessa época são empresas que criaram algo novo ou são de extrema utilidade nesse momento, como a gente falou, alguns tipos de empresa de tecnologia que tiveram ações super valorizadas, empresas farmacêuticas que buscam algum tipo de resultado, seja ele com medicamento ou com vacina. Então, mas de resto é óbvio que está todo mundo passando por um momento sensível, né? É um momento que, exatamente como você começou a conversa, nos falou, né? Não sabemos se vai, se fica, se vai, para onde vai, mas é bom que a gente se acostume, porque como a gente sempre fala aqui, isso é a vida real. Se você reparar na sua vida, em vários momentos dela, você não sabia se ia, se ficava, se ia para frente, se ia para trás. Quando a AIDS chegou, você não sabia se podia mais transar. E, cara, acho que você é um pouco mais velho que eu, hein? Porque quando a AIDS chegou, porra, eu tinha o quê? 3, 4 anos. Não tinha nem idade pra isso ainda. Não sei você. Se você ia ter que tatuar uma camisinha, você não sabia o que ia acontecer, né? As pessoas tinham aquela... Aí tinha as pessoas que transavam sem camisinha, que é a mesma coisa das pessoas que não usam máscara hoje, né? Você olha e fala, nossa senhora, esse é um pecador, né? Esse não quer seguir as regras, esse quer acabar com o mundo. Em compensação tem os praticantes, né? O cara nem para fazer filho tira a camisinha, né? Então, o cara hoje em dia dorme de máscara, dirige de máscara, né? Tá dentro do próprio carro. Então, cara, eu acho que são coisas que vem muito do que a gente vem conversando e eu me divirto em falar isso com você, porque eu acho que a gente tá conversando sobre conteúdos que são bem legais, assim, no dia a dia da vida das pessoas, que é isso, cara. Hoje a gente se acostuma que a gente tem que parar de achar culpados para as coisas que acontecem na nossa vida, o que é um problema da nossa geração. Lá vamos nós para a filosofia de novo, né? Mas vamos que nós temos tempo, né? Tempo a gente tem, mas eu preciso segurar essa audiência aqui, cara. Vamos agilizar aí a filosofia. As pessoas elas criaram a nossa geração, a geração mais nova que eu, essa geração que está vivendo hoje, foi criada, foi modelada, né, numa constante busca por um culpado para os seus problemas, né? Cara, eu não culpo ninguém pelos meus problemas, não sei você. Então a gente vê que a gente está buscando hoje um culpado para o problema do corona. Então a gente está preocupado se a China criou o vírus, se, quem botou isso no mundo, que isso é um complô. A pergunta é, o que isso muda na nossa vida se a China criou o negócio? O problema está aí. É a mesma coisa que você viver na época da peste ou numa guerra, né? Guerra dos 100 anos, que durou 90 e poucos, que eu não sei direito, eu sou ruim de história, né? Mas só sei que não durou 100 anos. Mas a mesma coisa, você tá na época da Guerra dos 100 anos e falar assim, alguém criou isso aqui e isso tem que acabar, é culpa do governo. Não, tem uma guerra acontecendo, você tem que viver. Quem viveu na geração da Guerra dos 100 anos, viveu em guerra, né? E tinha que viver. E essa é a nossa vida, nós vivemos diversas guerras, diversos problemas. É claro que o coronavírus, cara, ele expõe... Esse é outro podcast que a gente pode fazer 5, 6, mas expõe a nossa... Eu tenho essa sensação de que o modo como você reagiu... Confesso, nesse caso, que eu me apavorei no início. Principalmente sim, vendo que os negócios que eu trabalhava foram acabando, especialmente eventos, corridas de rua. Aquilo foi me assustando. Mas, por outro lado, eu vi outras possibilidades, como fazer um podcast com você, aí da Califórnia, por exemplo. Como cada pessoa reagiu ao problema do coronavírus, ao problema da pandemia, ao problema do lockdown, da quarentena, expõe o interior da pessoa, cara. Expõe o que ela realmente é, assim, sabe? Se a pessoa foi egoísta,
É tipo isso, né? No jogo do War, a China tinha que dominar o mundo. Isso. Isso só muda. Isso só muda para você se você tá jogando War, né? Porque eu acho isso, cara, que escancarou algumas mazelas nossas pessoais, algumas qualidades também das pessoas e grandes mazelas da sociedade. Então, não necessariamente, e logo no começo da pandemia, eu tive um bate-papo com o Zé Araújo, né, do Porques, do Mr. Hop aí de Curitiba, né, que é uma pessoa que eu admiro muito e adoro ter esse bate-papo, e a gente fez uma live, virou uma matéria, inclusive, esse nosso bate-papo, e em que eu falava muito assim sobre a gente tem ainda, né, uma grande chance de mudar algumas coisas que estão erradas nessa sociedade, digamos assim. Mas isso foi no começo da pandemia, e hoje eu já tenho uma impressão de que, na verdade, a gente não vai mudar tanta coisa assim, a gente não vai resolver os problemas que a gente viu que existem, mas esperava que fosse resolvido, né? Exatamente, muita coisa apareceu, especialmente a desigualdade, ficou escancarada, né, digamos assim. Exatamente, só que eu não acredito que vá ser resolvido, mas que foram expostos vários problemas, isso a gente não pode negar, né? Isso foram escancarados, e como eu disse, podem ser problemas pessoais que se escancararam, né? Eu vi pessoas que a gente considerava terem um grande senso de comunidade se abraçarem e brigarem pelo último papel higiênico do mercado, tendo 50 rolos em casa, né? Tipo, a pessoa expõe na hora do desespero, naquela hora em que você realmente tá pensando assim, né, que você precisa chamar uma ajuda divina, né? É aquela história, né? O cara é ateu até o paraquedas não abrir, né? Tipo, mas foi meio isso, assim, as pessoas expuseram um lado e não só do mal. Algumas coisas, cara, eu vi coisas lindas acontecerem também, e acredito que o mundo é esse, tem as coisas lindas, tem as mazelas que existem, e você no meio da tua vida dê sentido para ela no sentido do caminho que você considera bom ou ruim, né? Então, respondendo a tua pergunta, depois de sei lá quantos minutos, como vão as coisas aqui? Vão como sempre estiveram, com a diferença que temos um pouquinho mais de dificuldade para comprar uma comida num restaurante, né? Para ver os amigos, para estar em contato com as pessoas. De resto, continua tudo igual, né? Sofrendo e vivendo e sendo feliz e alegrando as mesmas coisas que tínhamos antes da pandemia. O problema só mudou de nome, né? É bem por aí, a gente fica tentando encontrar soluções, mas sempre vai ter um problema para ser solucionado. Então, essa questão, como fala o nosso presidente aqui no Brasil, vai continuar acontecendo, né? Mas eu queria que você falasse, o assunto, na verdade, do podcast de hoje seria falar sobre o que sabor tem a Califórnia. Eu puxei por esse assunto, a gente falou sobre o coronavírus, ficou um sabor meio esquisito aí, né? Coronavírus, AIDS, então agora vamos falar sobre o assunto que a gente propôs aqui, finalmente. Que sabor tem a Califórnia, então? Vamos lá. Antes, é bem importante, eu queria nessa live a gente abrir uma discussão geral, assim, né? Porque tem algumas coisas que são importantes quando a gente fala dos sabores de uma região, dos sabores de um lugar. E para quem não me conhece, eu sou chefe de cozinha, eu fui dono de restaurante. Pô, já falei isso no começo, que é chefe de cozinha, dono de restaurante, não precisa repetir aí. Eu trabalho como personal chef e também trabalhei na área de marketing, fui diretor de marketing de redes de restaurante, enfim. Então eu sempre tô com uma visão, tentando ter uma visão holística sobre o segmento, né? E quando a gente tenta ter essa visão mais holística sobre o segmento da gastronomia, sobre o segmento dos restaurantes, é muito importante que a gente coloque de um lado o sabor do que você está consumindo e do outro lado as formas com as quais você está entregando isso, né? Então, se falando de sabor, assim, essa é uma coisa que normalmente a pessoa, quando chega na Califórnia,
ela tem uma decepção, principalmente quando ela vem do Brasil, né? Porque